Estamos no Setembro Vermelho, um mês dedicado à conscientização das doenças cardiovasculares, ou seja, doenças do coração. E o alerta não é à toa. No Brasil, elas são a principal causa de morte. Por isso, prevenção é mais do que necessário. 30% das mortes registradas no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares. Mas antes delas aparecerem, existem outras doenças que podem ser tratadas e evitar que o coração tenha prejuízos. O diabetes mal controlado, ele provoca o acúmulo de gordura nas artérias, que é o que a gente chama de aterosclerose, tá? E além disso, ele pode favorecer a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. E isso, em última instância, vai causar um infarto ou derrame ou alguma obstrução vascular. O bom controle do diabetes, ele vai prevenir, a grande maioria das doenças cardíacas, já que o diabetes é uma das principais causas de doença cardíaca, que a gente tem hoje em dia. Então, além das medicações adequadas, que a gente receita para o paciente, uma dieta bem controlada, uma dieta saudável, exercícios físicos regulares, que hoje a gente recomenda entre 150 minutos por semana de exercícios de moderada a alta intensidade ou 300 minutos por semana de exercícios físicos de baixa intensidade, que seria, por exemplo, uma caminhada. Além disso, a gente sempre orienta que o paciente suspenda o tabagismo, pare de fumar, evite o máximo possível a bebida alcoólica e tenha uma saúde mental boa, até porque a gente está no mês agora da saúde mental também, E outra coisa que eu acho bem importante citar também seria o sono. O sono é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que o sono tem muito a ver com a parte hormonal. Então, se o paciente dorme bem ou ele tem um período bom de sono, ele provavelmente vai ter um melhor controle de todas essas doenças. Para o controle de doenças como diabetes, colesterol, hipertensão arterial e tantas outras que servem como fatores de risco para o coração, muitos pacientes necessitam de medicação. Na verdade, os medicamentos usados nas doenças cardiovasculares, eles são inúmeros, Então, cada pessoa vai ter uma indicação específica de acordo com o conjunto de sintomas, sinais e o perfil dessa pessoa, Então, os medicamentos que mais são utilizados acabam sendo os antihipertensivos, que são os medicamentos utilizados para poder baixar a pressão, medicamentos antiagregantes plaquetários, que são os que a gente costuma dizer que é para afinar o sangue, medicamentos anticoagulantes, medicamentos para poder reduzir o colesterol. Também é preciso ficar alerta para outras doenças que desregulam hormônios e podem atingir a saúde do coração. Na tireoide a gente tem dois tipos de doença. A gente tem o hipotireoidismo, que seria a tireoide funcionando mais lenta, e o hipertireoidismo, que é a tireoide funcionando mais rapidamente. Então, no caso do hipotireoidismo, a gente teria um aumento de pressão arterial, a gente pode ter um aumento também de colesterol. E no caso do hipertireoidismo, além do aumento da pressão arterial, a gente tem um aumento do batimento cardíaco, que é o que a gente chama de taquicardia. E isso pode levar a uma arritmia cardíaca. Então, a gente tem, na verdade, tratamentos específicos para cada tipo de alteração hormonal, Então, no caso do hipotireoidismo, seria a falta do hormônio, a gente tem a reposição do hormônio da tireoide, que a gente faz o tratamento. E no caso do hipertireoidismo, a gente tem um medicamento que reduz esse hormônio que está sendo produzido em excesso. A farmacêutica que atende no Hospital Santa Catarina destaca que acertar a medicação, fazer acompanhamento técnico específico e multidisciplinar vai fazer toda a diferença no tratamento. Todo paciente ele vai ser atendido, deve ser atendido de uma forma multidisciplinar. Então, o farmacêutico ele é um profissional de muito fácil acesso para as pessoas, Nós temos inúmeras farmácias espalhadas pela cidade. Então, muitas vezes o farmacêutico vai ser o primeiro profissional que aquele paciente vai procurar, Vai na esquina, relata o que ele está sentindo e a partir daí, muitas vezes, o farmacêutico ele consegue fazer um encaminhamento. Ele vai fazer uma avaliação daquele paciente, fazer um questionamento para uma entrevista, para poder entender o que é aquilo que o paciente está apresentando e, se for necessário, ele vai fazer um encaminhamento para o médico ou para algum outro profissional. E quando a gente pensa ainda talvez em uma unidade de saúde ou um ambiente hospitalar, a gente está sempre
numa equipe multidisciplinar. Então, a gente consegue ir discutindo com a equipe quais são as necessidades do paciente. A equipe traz para a gente demandas, a enfermagem pode trazer para nós demandas daquele paciente e a gente vai olhar a prescrição, discutir com o médico e vice-versa. Então, é muito rico quando a gente consegue interagir em uma equipe multidisciplinar para poder tratar do nosso paciente. O ideal é que os pacientes sejam realmente tratados pelo especialista, né? Então, assim, o paciente que tem problemas cardíacos, que ele seja acompanhado pelo seu cardiologista, mas, por exemplo, se ele tem uma diabetes associada, que ele tenha o seu endocrinologista que faça um tratamento específico para ele, que eu acho que sempre o especialista vai fazer um tratamento de melhor qualidade. E eu acho que o mais importante de tudo é a prevenção. Então, eu acho que assim, o que a gente tem que tentar, tanto o endócrino quanto o cardio, é tentarem incutir no paciente, né, colocar no dia a dia dele que ele precisa melhorar os hábitos de vida, que ele precisa manter um peso saudável, que ele precisa fazer um exercício físico regular, que ele tenha uma saúde mental boa, né, que ele seja tranquilo, que ele tente tirar esse estresse do dia a dia e que ele pare de fumar, que ele reduza o álcool, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente ter um bom resultado do tratamento. HSC e Unimed Blumenau, somando forças para multiplicar o cuidado, apresentam o quadro Posso Completar. Agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para vocês, estamos aqui com o Dr. Marcos Serafim, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Dr. Marcos, cardiologista, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Oi, Vanessa, boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Dr. Marcos, vimos na reportagem especialmente alguns fatores de risco, algumas doenças que servem como fatores de risco. Mas qual que é a importância, por exemplo, de um diagnóstico precoce? Pessoas que têm essas doenças que nós citamos, hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes e tantas outras, para que elas façam esse acompanhamento e possível diagnóstico precoce. Então, hoje assim a gente vive numa cidade, tem uma população com acesso à medicina bem facilitado, né? Então eu penso que as pessoas, desde aí saindo já, passando pela fase pediátrica, então entrando na fase de adulto, tem que ter um acompanhamento com o seu clínico e a partir daí ele vai fazer uma aproximação inicial com uma orientação correta quanto à monitoração da pressão, as orientações de hábitos saudáveis, como não fumar, controles laboratoriais investigando diabetes, colesterol, tireoide. As pessoas devem conhecer o seu corpo e estar sempre atentas a qualquer mudança de sinais ou sintomas. Considerando que as pessoas aí não tenham sintomas e que estejam fazendo pura prevenção e que estejam procurando serviço de saúde com o objetivo maior de se prevenir, existem algumas diretrizes, alguns protocolos, isso não é uma situação engessada, aplica-se caso a caso, famílias a famílias, vendo o histórico familiar, se é um histórico forte de doença cardíaca, de doença arterial obstrutiva. Porém, a partir de 40 anos, existe uma orientação da diretriz de ergometria brasileira que acha que todo mundo até os 40 deve fazer um teste de esteira. É uma orientação que não é absoluta, né? Existe uma labilidade, existe um jogo de cintura para ver se todo mundo se enquadra nisso ou não. Mas dentro de uma abordagem inicial seria essa sequência de clínicos, esses exames mais simples e aí fazendo aí um teste de esteira segundo a diretriz brasileira de ergometria. Doutor Marcos, quais as opções de tratamento mais eficazes assim para pacientes? Por exemplo, de repente o paciente já identificou essa doença cardiovascular, quais os tratamentos disponíveis hoje? Então, os pilares para a prevenção primária ou secundária, eles são bem estabelecidos. Prevenção primária é quando a gente está prevenindo um primeiro evento, é para aquela pessoa que nunca teve nada, né? Então é disso que a gente está falando aqui.
De medicações, o que a gente tem que procurar é atingir níveis ótimos de pressão arterial, atingir níveis ótimos de glicemia, atingir níveis ótimos de colesterol, atingir níveis ótimos de peso corporal, atingir níveis ótimos de atividade física, abordando dessa forma inicial. Em termos de medicação, para o colesterol, muito estabelecido são as estatinas, né? Para a pressão arterial, a gente tem aí uma gama de medicações antigas e modernas que se mesclam nas receitas, assim como é para o diabetes também, uma gama muito grande de medicações que se mesclam nas receitas. Sempre que a gente vai abordar a necessidade ou não de uma medicação, a gente não vai levar em consideração só o diabetes, só a hipertensão ou só o tabagismo. Existem scores de risco que se faz no consultório, onde se aborda e se quantifica o histórico familiar, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, o colesterol. E dentro desses scores nós vamos procurar níveis mais rígidos ou não com as medicações que a gente vai ter à nossa disposição. Doutor Marcos, é sem dúvida um assunto muito importante que rende um papo bem mais longo, mas é legal que fique esse alerta do Setembro Vermelho para que as pessoas prestem atenção e façam seus exames, coloquem em dia, né? Sim. Né, acho fundamental a morte súbita, as complicações relacionadas a esporte. Às vezes chamam muito atenção porque atraem muito a mídia, porque são fenômenos que ocorrem em eventos que estão sendo televisionados para milhares, milhões de pessoas. No dia a dia o que a gente tem é que esses milhões de pessoas que tanto se comovem, né, com eventos tão raros como esses que ocorrem no esporte, elas na verdade são a grande massa que carregam consigo o maior risco cardiológico. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. A gente recebeu o Dr. Marcos Serafim, cardiologista. Obrigada, até a próxima. Tá bom, obrigado também, até a próxima.